Olá, nós estamos no ar com o Primavera Saúde. Hoje o nosso tema não poderia ser mais importante, é água. Muito importante, né, gente? Todo mundo sabe da importância de se beber água diariamente, mas pouco a gente sabe o porquê dessa importância. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Para isso eu recebo no estúdio a doutora Giglioli, médica de família, né, doutora? Isso mesmo. O que é essa especialidade, né? É uma especialidade dentro da medicina. Isso mesmo. Então, assim como existe a cardiologia, a neurologia, existe a especialidade medicina de família e comunidade, que é uma especialidade generalista, ou seja, nós atuamos conseguindo acompanhar todos os públicos, desde crianças até idosos, e atender a maior parte das demandas em saúde, né? E quando essa doença ela demanda uma atenção especializada, aí nós encaminhamos para outro especialista focal. Mas é uma especialidade médica dentro da medicina. Quando se fala em medicina de família, tu tratas também todo um núcleo familiar, desde o pai até o filho. Isso pode fazer diferença também? Essa é a ideia. Justamente nós estamos inseridos dentro da família, então nós atendemos o pai, a mãe, fazemos até o pré-natal, muitas vezes, dentro de uma unidade de saúde. Conseguimos acompanhar então desde o bebê até os idosos, e também muitas vezes estamos inseridos dentro da mesma comunidade. Então, além de conhecermos todo o núcleo familiar, a gente consegue conhecer a comunidade como um todo. Legal. Isso faz total importância, né? Eu estou fugindo do tema aqui, era pra gente estar falando de água, mas eu fiquei curiosa pela especialidade também, né? É diferente quando tu conheces desde o bebê, tu consegue saber o que aconteceu ao longo da vida, doenças de repente, né? Algo que passou quando criança. Isso muda no atendimento, por exemplo, de um adulto, quando o mesmo médico já cuidou dele quando criança? Com certeza faz toda a diferença, né? E até a medicina de família ela proporciona que a gente consiga diagnosticar, né, e pensar em diagnósticos que talvez nós não pensaríamos se não conhecêssemos o contexto familiar. Então, até doenças infecto-parasitárias, a gente vai falar da água, né? Então, quando a gente faz uma visita domiciliar, conhece aquela casa, sabe se tem saneamento básico, se utiliza água de poça, ou seja, se utiliza água encanada. Então a gente consegue fazer diagnóstico porque consegue conhecer justamente aquela família e até mesmo o seu lar. Que legal. Bom, vamos lá, vamos falar de água então, né, doutora? Todo mundo sabe que é importante beber água. Eu acho que ultimamente tem se falado muito também, né? Até como motivacional, aí beba água, enfim. Mas por que é tão importante? O que acontece efetivamente no nosso organismo quando nós bebermos água? A água ela é imprescindível para a manutenção de todos os sistemas do nosso corpo. Então, quando se fala que a água ela é vital, ela realmente é necessária, a gente não consegue viver sem. Ela está tanto dentro das células quanto fora das células e participa não somente da síntese de hormônios, como é a maior composição do nosso sangue, está realmente em todos os sistemas. Então pense que desde uma lubrificação dentro de uma articulação, né, tudo envolve água, não tem como a gente viver sem água. E precisa ter essa ingestão para poder fazer tudo isso funcionar. Sem dúvida, se a gente não ingere a água adequadamente, o nosso organismo desidrata, né? E uma desidratação grave pode levar até a morte. Então é super importante a gente consumir água regularmente. A doutora falou até na articulação, desde a lubrificação numa articulação. Se eu não tomo água, isso também pode acabar sendo prejudicado? Sim, sem dúvida. Então, quando a gente não consome água adequadamente, a gente desidrata, o nosso organismo não consegue funcionar adequadamente, nós podemos sentir os efeitos da água de uma forma muito direta, então a gente começa a ter desde sensação de boca seca, né, até às vezes aumento da frequência cardíaca, olhos secos, olhos encovados, a pele fica com um turgor, o pregueamento da pele fica aumentado, né, ou seja, quando a gente aperta a pele ela não volta ao seu estado normal rapidamente. Isso são
são sinais de desidratação e como um todo, até mesmo, por exemplo, o funcionamento intestinal, né? Pessoas constipadas cronicamente, ou seja, que têm o intestino preso, elas se beneficiam muito quando aumentam a ingestão hídrica, né? Porque isso faz com que o organismo realmente funcione como um todo. Esses sintomas que a doutora falou, geralmente acontecem quando a pessoa não toma absolutamente nada de água ou quando ela toma numa quantidade muito baixa? Quando ela toma numa quantidade insuficiente para as demandas daquele dia. Então, por exemplo... Isso pode acontecer, por exemplo, estou alguns dias tomando pouca água, isso pode acontecer, volta a tomar água... Regula? Sem dúvida. Então, isso acontece mesmo. Então, por exemplo, se nós estivéssemos em um dia muito quente ou utilizando roupas pesadas, inapropriadas para aquele clima, ou se nós estamos fazendo uma prática de atividade física muito extenuante, isso pode levar facilmente à desidratação naquele mesmo dia. Então, por mais que talvez eu esteja habituada, por exemplo, a tomar 2 litros de água por dia, só porque naquele dia eu pratiquei atividades físicas, o meu organismo ele demandou maior consumo de água. E se eu não corresponder a isso, eu vou ficar desidratada. E o organismo mostra, doutora, ele pede água? O nosso organismo pede água de alguma forma? Pede. O nosso organismo ele é tão perfeito, né, que ele sempre tenta encontrar a homeostase, que é o equilíbrio. Então, sem dúvida, ao menor sinal de desidratação, os receptores do nosso cérebro já avisam, já comunicam ao nosso organismo de que está faltando água. E o mecanismo mais comum, o primeiro, é através da sede. Então, toda vez que nós sentimos sede, o nosso organismo já está nos avisando de que existe um grau de desidratação. Então, sentiu sede, tome água, não pensa. Não pensa. Eu tive uma experiência particular com isso, que eu tomava pouquíssima água, dias que eu não tomava nada. E mudou. De uns dias pra cá eu tenho tomado muita água. Eu até falei com a doutora fora do ar, né? Que eu acho que o meu organismo começou a pedir realmente. Sentiu falta. Sente falta, não adianta. O organismo, ao menor sinal de sede, sente água. O engraçado é que muitas vezes nós estamos, por exemplo, com uma dificuldade de concentração, de atenção, ou até mesmo uma dor de cabeça, e isso se deve à falta de água. Olha. Porque a principal causa de cefaleia é a desidratação. Ah, é? Então, pode levar uma enxaqueca e a gente nem sabe. Sim, sim. Então, na verdade, o nosso organismo, de várias formas, ele sente o impacto da desidratação, da falta de água. Então, uma dica muito simples para a gente não sofrer os efeitos da desidratação é manter uma garrafinha de água junto conosco, né? Isso facilita enormemente e faz com que a gente consiga manter a hidratação. Porque às vezes, no trabalho, por exemplo, às vezes ter que levantar e buscar água, a gente já deixa para depois e não bebe, né? Exatamente. E muitas vezes, quando o nosso trabalho exige, às vezes, atendimento ao público, ou quando nós ficamos muito concentrados, às vezes a gente até evita de tomar água para não ir no banheiro. É verdade. Isso é uma prática muito corriqueira que as pessoas falam isso no consultório, né? Mas a gente consegue observar o sinal de desidratação também através da cor da urina, por exemplo. Então, se nós vamos com pouca frequência e a urina está sempre muito concentrada, muito amarelo escura, isso demonstra que a gente não está bebendo água suficiente, né? Já é um sinal para começar a mudar um pouco os hábitos. É um sinal. Então, às vezes a gente se acostuma com aquela boca seca, com aquela sensaçãozinha de sede, mas no banheiro a gente consegue observar através da cor da urina que a gente não está bebendo água suficiente. E aí, bom, o que é a quantidade de água suficiente, né? De maneira geral, a gente ouve por aí 2 litros por dia. Mas isso é geral? Isso vale para todo mundo, esses 2 litros? Débora, essa é uma pergunta extremamente difícil, por mais que pareça fácil. Não existe um cálculo que nós possamos dizer assim com exatidão quantos litros de água por dia aquela pessoa precisa consumir, porque isso é extremamente variável. Isso vai depender das vestimentas, como já foi falado, do clima, da prática de atividades físicas, da presença de doenças crônicas, mas em geral, para, por exemplo, mulheres adultas,
As sociedades, elas tendem a falar que essa mulher precisa ingerir água de 2 a 2,5 litros de água por dia. E os homens 2,5 litros até 3 litros, às vezes até mais. Atletas de alta performance, dependendo da extenuação, né, da sua atividade física, às vezes demanda até 6 litros de água por dia. Então, realmente é muito variável. No entanto, é importante a gente lembrar que a gente consome água não somente através da água como tal, né? Mas as preparações alimentares, os alimentos, as frutas, tudo isso já tem bastante água e a gente acaba batendo a meta, muitas vezes sem consumir somente a água como tal, né? Esse valor aí, né, 2,5 litros, 3 litros para os homens, pode ser uma média realmente. Na dúvida, tomo essa quantidade, mas se meu corpo pedir mais, devo respeitar esse pedido? Isso mesmo, exatamente. Então, funciona mais ou menos assim. E, claro, toda vez que também a gente consome água demais, água sem sentir nem vontade, né? E quando a gente vai ao banheiro, a urina tá transparente. Pode ser ruim também. Isso mostra que o nosso corpo, como sempre, vai tentar encontrar o estado de equilíbrio dele. Então, também não adianta se exceder e tomar água sem vontade só para tentar bater a meta. Sempre que o corpo notar que está se excedendo, ele vai tentar encontrar o equilíbrio dele. Bacana. Bom, doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, depois do intervalo a gente volta falando mais aí sobre o consumo de água. A gente volta já. Estamos de volta hoje falando sobre água, um assunto muito bacana, porque todo mundo sabe que tem que tomar água, mas como a gente falou antes, nem todo mundo sabe por que a gente precisa tomar água, né, doutora? Bom, a doutora Giglioli está aqui com a gente. Antes a doutora falou que a gente geralmente, às vezes, bate a meta tomando outras, né, consumindo outras coisas que vai água na preparação, enfim. E aí, vamos fazer umas troquinhas aqui. Eu não tomo 2 litros de água por dia, mas eu tomo 2 litros de café, que vai água. É suficiente, doutora? Eu ainda tenho que ingerir água, apenas água, né? Débora, sabe que o Ministério da Saúde, ele aconselha que as pessoas consumam água como tal, ou água presente também nas preparações alimentares que compõem os alimentos. Existe café, a maior parte da composição do café é água, assim como dos sucos, leite, até do refrigerante, né? Daí é meio polêmico a gente trocar 2 litros de água por 2 litros de refrigerante. Isso, exatamente. Então, é exatamente aí que consiste o problema, né? Quando nós substituímos o consumo da água como tal para esses outros tipos de bebida, dentro dessas bebidas vai outras composições, né? Muitas vezes vai muito açúcar e isso é bastante prejudicial. Então, sempre que puder, tente consumir a água como tal. E a gente... refrigerante mesmo a gente tenta abolir, consumir o menos possível, né? Mas sempre dá preferência para a água como tal. Deixa o restante dos alimentos ali com água, sobra aquele restinho da meta mesmo do dia, né? Exatamente. Algumas frutas são riquíssimas em água, né? O melão, a melancia, laranja, então a gente consegue extrair água dessas frutas. Alimentos também como sopas, por exemplo, né? Tem uma grande quantidade de água, mas realmente a maior parte da nossa ingestão vai ser da água in natura, assim como tal. Doutora, esses aplicativos, né, que o pessoal tem usado muito para regrar, né, eles avisam, agora está na hora de tomar água, você não bebeu o suficiente por dia, ajudam, é legal usar realmente quem não tem o hábito, né, de tomar tanta água? São excelentes, né, quem não consegue lembrar de tomar água, esses aplicativos nessa nossa sociedade tão moderna, tão conectada às tecnologias, sem dúvida são muito benéficos para a gente lembrar, então é super válido. E quem não é tão adepto a essas tecnologias,
minutos, a boa e velha garrafinha de água ao lado da mesa já cumpre o seu papel. Já desperta. Bom, agora sabemos da importância de se beber água diariamente, mas é importante também que a gente beba uma água, né, potável. E esse cuidado também é importante. Se eu estou bebendo uma água que ela não foi filtrada corretamente, enfim, que ela não é pura realmente, isso também pode atrapalhar o organismo, né? Nossa, sem dúvida. Na verdade, se estima que 1 bilhão de pessoas no mundo não tenham acesso à água potável. E delas, 19 milhões são brasileiras. Então, na verdade... É um dado até que assusta, assim. Assusta. Uma parcela muito importante da nossa população ainda não tem acesso à água potável, à água que passa pelo saneamento básico, né, que está nessas estações de tratamento de água. Então, a gente sempre aconselha que quando não se sabe exatamente a procedência, né, que se ferva essa água por no mínimo 5 minutos, ela ali em ebulição, para então poder consumi-la, ou mesmo que se utilize de filtros, como filtro de barro, ou que se coloque um pouquinho de água sanitária, né, que é o hipoclorito de sódio, dentro da água, para que então ela fique ali 30 minutinhos agindo naquela preparação, para então poder consumir. Quando a gente corre o risco de beber uma água não potável, a gente se expõe a diversas doenças que causam, por exemplo, diarreia aguda, né? Então, muitas bactérias, salmonela, shigella, então são bactérias diferentes, né, que nós não estamos habituados a escutar, vírus como rotavírus, protozoários como giardia, ameba. Então, a gente se expõe a doenças potencialmente graves e fatais quando não fazemos a ingestão de água potável. A doutora falou ali do uso da água sanitária. Como saber a proporção daí, né? Porque a água sanitária, dependendo da proporção, a gente vai acabar ingerindo algo que não é legal também, né? Como saber daí a proporção? Então, se fala que a proporção de água sanitária numa concentração de 2,5% seriam 2 gotinhas para cada litro de água. E aí deixá-la ali 30 minutinhos para então poder consumi-la. Olha. E a gente está numa realidade, né? Bom, pelo menos aqui de onde falamos, a gente está numa realidade onde água potável, a gente tem um fácil acesso. E ainda assim, não bebemos tanta água como deveríamos, né? Como a gente percebe na população, nem todos bebem tanta água. E como a doutora falou, a gente está no país, temos locais onde as pessoas querem beber água e não podem, né? E Débora, nesse contexto também é importante falar que a gente precisa lembrar dos grupos de risco para desidratação, né? Então, essas metas que a gente até falou no bloco anterior para indivíduos adultos, ela não é válida para os grupos de risco que demandam consumir água de forma diferente, que são bebês, crianças, mulheres que estão grávidas, né? Mulheres que estão amamentando e que precisariam consumir mais água, e idosos. Idosos desidratam muito fácil porque eles perdem o mecanismo de sensação de sede. Então, muitas vezes eles estão desidratados, mas não percebem. Então, a gente sempre tem que lembrar, claro, dessas metas que a gente falou para indivíduos adultos, mas nunca esquecer desses grupos de risco para desidratação. A mulher que amamenta, por exemplo, ela perde também, estando amamentando, ela está perdendo líquido do próprio corpo. Claro, também. Sem dúvida. Então, ela vai demandar um consumo maior de água. A mulher que está grávida, muitas vezes sofre os efeitos das náuseas e dos vômitos. Então, ela perde muita água dessa maneira. As crianças, por sua vez, elas são muito acometidas por doenças infecto-contagiosas e têm diarreias agudas. Então, a diarreia aguda também desidrata muito. E os idosos, eles perdem esse mecanismo da sede e muitas vezes eles têm doenças como insuficiência renal crônica, né? E aí precisam ter seu consumo de água individualizado pelo médico, porque muitas vezes não vão conseguir cumprir essa meta de consumir 2 litros de água por dia, porque o rim não vai dar conta disso. O rim é uma coisa importante de a gente falar também, né, doutora? Sempre que a gente fala de
tá bebendo pouca água, muita gente, principalmente os mais velhos, né, relacionam, olha, vai ter problema no rim, não tá bebendo água, vai ter problema no rim. Por que é a primeira coisa que se pensa? Ele realmente está bem relacionado com o consumo de água? Débora, olha que interessante. Se estima que os rins, eles filtrem 180 litros de fluidos de sangue por dia. Nossa, trabalham muito. Trabalham muito e libera muito pouco, libera 1% disso na urina. Olha. Então, realmente, os rins são uma fábrica fantástica, né? E toda vez que a gente não bebe água suficiente, a gente pode levar um grau de insuficiência renal e até mesmo fazer com que exista concentração de solutos, de substância como fosfato, cálcio, citrato, substâncias que formam pedras nos rins. Então, não tomar água pode auxiliar e fazer com que tenhamos pedras nos rins? Pode favorecer, sim, em pessoas que já têm histórico, principalmente de litíase renal, de pedras nos rins, um histórico familiar muito importante. Isso pode fazer, então, com que propicie, né, maior formação de cálculos. Então, beba bastante água para não correr o risco de criar pedras nos rins. Com certeza. Bom, doutora, falando na água, né, ainda voltando para a questão de alimentação, a gente precisa tem alguma outra coisa na alimentação que auxilie também? Preciso beber água, mas se eu não me alimentar bem, não vai fazer sentido? Tem alguma relação com a alimentação? Claro, por exemplo, nós estávamos comentando em pessoas que têm o intestino preso, né, constipadas. Se a gente só beber água, mas não ingerir alimentos ricos em fibra, a gente não vai conseguir formar o bolo fecal como deveria, né? Então, é imprescindível que esse consumo de água ele esteja bastante associado ao consumo de fibras e nos alimentos em geral, né? E aí, para cada órgão do nosso corpo, a água atua de um jeito diferente, com certeza. Sem dúvida, e o nosso organismo sabe equilibrar muito bem para onde deve estar essa água. Doutora, a questão da imunidade, quem bebe mais água tem uma imunidade melhor, né? A imunidade do organismo, a gente fala, tem uma imunidade baixa. Isso pode ter relação também? É importante a gente tomar água, inclusive, para as questões de imunidade mesmo, né? Se manter hidratado, sem dúvida, faz com que o nosso organismo funcione muito melhor, né? E consiga combater esses micro-organismos que tentam nos invadir. Então, a água, ela é benéfica em qualquer sistema, em qualquer parte do funcionamento do nosso organismo, ela é essencial. Bacana. Tá aí, a gente sempre fala aqui no Primavera Saúde de várias doenças, de vários temas, e acaba falando de medicamentos, de tratamentos, enfim. E a gente está falando agora de uma coisa que é gratuita, que é natural, que é de fácil acesso e que pode evitar tantas doenças, tantos problemas, né? Deixa a gente com uma pele melhor também, né, doutora? Sem dúvida, hidrata a pele, deixa a pele mais viçosa, né? Mais revigorada. Então, tá aí uma dica ótima no programa de hoje, então, né? Beba água. Beba água, tire por capricho, né? Realmente estabeleça as metas de ingerir mais água do que está acostumado, né? Para as pessoas que não têm o hábito, porque a água, ela é saúde, ela é vida. Com certeza. Doutora, a gente vai chegando no fim da nossa entrevista. Obrigada, eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante, né? E fazer o pessoal que está em casa entender que beber água é sim importante, por todos esses motivos que a gente falou agora, né? Então, se você que está em casa nos assistindo não tem o hábito, já sai da frente da TV, já vai buscar uma garrafinha de água, já toma o seu copinho, já deixa a garrafinha do lado, né, doutora? Com certeza. E começa a mudar os hábitos a partir de hoje, então. Com certeza. Estabeleça uma meta a partir de hoje, a gente vai tomar mais água para se manter hidratado e saudável. Com certeza. Obrigada, doutora. A gente vai chegando ao fim do Primavera Saúde. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na TV Primavera. Beba água. A gente volta na semana que vem.